Olá, turma! Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz Maranhão. A aula de hoje é fim de papo, ou seja, é finalização da unidade 1. Então a gente vai ver um resumão do que a gente viu na unidade 1, que a gente começou lá no primeiro bimestre e a gente está finalizando agora essa unidade 1. Então é um resumo mesmo, essa aula, um resumo de tudo que a gente já viu dentro dessa unidade para a gente começar então a unidade 2. Certo que a gente vai continuar falando de genética, só que de forma mais branda. A gente vai entrar agora na área da evolução. Só que evolução tem ali uma relação bem íntima com a genética, as duas caminham meio que junto ali. Então, para entender, a gente vai precisar retomar alguns conceitos da genética. E nada melhor então do que fazer essa revisão. Então lembre que a gente começou falando de genética com Mendelismo, ou seja, com o trabalho de Mendel. Qual foi o trabalho de Mendel? Foi o trabalho com as ervilhas, ele fez os cruzamentos com as ervilhas, ele estudou a herança, ervilha verde com ervilha amarela, quem que era dominante, quem que era recessivo. E aí com isso ele fez o que? Ele ajudou a compreender os mecanismos da hereditariedade. Ou seja, ele estudou a hereditariedade com plantas de ervilha. Você vê que tem aqui, ó, amarelo, 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 amarelo e duas verdes. Ou seja, amarelo era dominante e verde era recessivo. E essas características elas eram passadas através das gerações. É isso que a gente chama de hereditariedade. E Mendel ajudou a entender essa questão da hereditariedade. Só que quando Mendel realizou seus estudos, ele não tinha ideia do DNA, do cromossomo, da meiose. Então ele não tinha essa noção. Então só depois de Mendel é que veio o que? A descoberta da genética moderna. E o que foi a descoberta da genética moderna? Foi o que? A descoberta do DNA. O que é o DNA? É o material genético que está compactado formando os cromossomos. Então existe uma relação entre DNA, cromossomos e genes. Lembram que a gente falou sobre isso, os conceitos de DNA, gene e cromossomos? Então o DNA é o material genético que está no núcleo da célula. É uma fita de DNA. Nessa fita tem todas as informações de todas as suas características. Ela está onde? No núcleo das suas células. Todos os núcleos das suas células têm o mesmo material genético, ou seja, é o seu DNA. E esse DNA, ele vai ter todas as suas características. E essas características elas vão ser manifestadas através de genes. Então, o que são os genes? Os genes são trechos do DNA com informação para a produção de uma proteína. O que é essa proteína? A característica. Então, quando eu falo DNA, é a fita longa. Quando eu falo de genes, são pedacinhos daquela fita longa, pedacinhos daquele DNA. E cada pedacinho daquilo ali vai ter uma informação para a produção de uma, duas, três, várias proteínas. Ele pode estar envolvido na produção de várias proteínas ou ele pode estar envolvido na produção de uma única proteína. E à medida que ele vai produzindo essas proteínas, vai produzindo as suas características. E o que é cromossomo? Cromossomo nada mais é do que esse DNA encolhido, compactado. Ou seja, quando ele está bem enroladinho, esse DNA ele é chamado de cromossomo. Certo? Então a gente sabe o que é cromossomo, o que é gene e o que é DNA. Então, essa questão dos genes, DNA e cromossomo, eles nos dão a característica que a gente chama de genótipo. Então, o que é genótipo? É o material genético que manifesta as suas características. Ou seja, o seu conjunto de genes é chamado de genótipo. E o que é fenótipo? Fenótipo é a manifestação do genótipo em conjunto com o ambiente. Por isso que a gente fala aqui, ó, o genótipo mais o ambiente. E lembre-se que a gente vai ver isso na próxima unidade, que a gente vai falar de evolução. Então eu tenho a interação do meu material genético com o ambiente, ele vai manifestar as minhas características. Por exemplo, eu posso ter a pele clara, branca, mas quando eu pego muito sol, minha pele ela fica mais escura. Por que isso acontece? Por causa da produção de melanina, para proteção da pele contra os raios ultravioletas da luz solar. Então, existe essa interação genótipo e ambiente. Então, genótipo é meu material genético. Fenótipo é aquilo que eu consigo observar. Quando você olha, o cabelo da pessoa é cacheado, fenótipo. O cabelo da pessoa é loiro, fenótipo. Você olha, aquela pessoa ela é alta, fenótipo. Ela é baixa, fenótipo. Certo? Então, isso é fenótipo que eu consigo observar.
E isso é o quê? É a interação do meu DNA com o ambiente, certo? Então, conceitos importantes em genética que a gente precisa lembrar. Haploide e diploide. Então, quando que é haploide? Quando eu tenho uma cópia do material genético. Por exemplo, meus gametas. Os gametas, eles vão ter uma cópia, somente uma cópia do meu material genético. Porque lembrem, os cromossomos, eles são em pares, no caso do ser humano. Então, se eles estão em pares, eles são diploides. Por que o meu material genético é impar? Por que ele é diploide? Porque metade veio da mãe, metade veio do pai. Então, o cromossomo 1, cromossomo o par, né, que eles estão em pares. O par, 1 de cromossomos. Um veio do pai, um veio da mãe. Então, são dois, formou o primeiro par. Segundo par, um veio da mãe, um veio do pai. São dois, estão em pares. Então, se eles estão em pares, eles são diploides. Mas quando eu vou formar gametas, eu mando só metade do meu material genético para o gameta. Então ele vai haploide, porque ele vai somente com a metade do meu material genético, certo? Então vamos falar de gametas para a gente entender. Então o sexo biológico de um indivíduo é determinado no momento da fecundação. E o que é a fecundação? É a união do gameta masculino, espermatozoide, com o feminino, que é o óvulo. Quando eles se unem, isso é chamado de fecundação. O gameta masculino, ele vai levar o Y. E o gameta feminino, que a gente chama de gameta que vai determinar o sexo, ele leva o Y. E o gameta feminino, que vai determinar, ele leva o X. Então vamos entender isso melhor assim. O sexo biológico feminino, ele vai produzir gametas somente com X. Porque o sexo feminino é X e X, então todos os gametas vão ser X. O masculino, o homem, vamos dizer assim, ele é X, Y. Então ele pode produzir gametas com Y e pode produzir gametas com X. E aí no momento da fecundação, o gameta, o espermatozoide, é quem define se vai ser mulher, se vai ser homem. Se o espermatozoide trouxer um Y e fecundar o óvulo, vai ser homem, o sexo biológico. Se o gameta trouxer, o espermatozoide trouxer um X e fecundar o óvulo, o sexo biológico vai ser feminino. Então, a meiose ela é responsável pela separação dos alelos na formação dos gametas. Então, o que forma gameta? Meiose. O que é a meiose? Divisão celular. A meiose é uma divisão celular que vai acontecer nas células, dos órgãos reprodutores, lá nos ovários e nos testículos para a produção de gametas. Então, a meiose é responsável pela produção de espermatozoides e pela produção de óvulos. Esses gametas, eles vão levar os alelos. Então, quem é responsável pela separação desses alelos? A meiose. Mas o que são as alelos? São as formas alternativas dos genes. Como assim? Lembrem que eu tenho homozigoto e eu tenho heterozigoto. Quando é homozigoto? Homozigoto quando eu tenho Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Então, o Czinho é um alelo. O outro Czinho é um outro alelo. Então, são dois alelos que eles estão juntos ali. Então, lembrem que o cromossomo ele vai estar aos pares. Então, um cromossomo vai ter um Azinho, o outro cromossomo vai ter o outro Azinho. Então, são pares, não é isso? Então, eu tenho dois alelos. Lembra que eu falei para vocês que o gameta ele vai ser haploide? Porque ele vai receber só a metade. Então, se ele vai receber a metade, o que a meiose vai fazer com esses alelos? Separar. E aí ele vai mandar o Azinho ou Azinho. Mas e se ele for Azão e Azinho? Então eu tenho Azão e Azinho. Estão ali aos pares, que os cromossomos estão aos pares, certo? Dois alelos. Azão e Azinho. Então isso aqui é heterozigoto, porque eu tenho um Azão e um Azinho. São diferentes. E o que a meiose vai fazer? Separar. E aí um dos gametas vai receber Azinho, o outro gameta vai receber Azão. O que fecundar é que vai levar esse alelo, certo? Então, esses alelos são as formas alternativas de um gene, porque o gene, o cromossomo, os genes eles podem estar ali homozigotos, ou seja, os pares eles podem ser dois recessivos ou dois dominantes, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho, ou azão, azão ou azinho, azinho, é homozigoto, ou ele pode ser heterozigoto, quando as letrinhas são diferentes, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, aí vai ser heterozigoto. Esses dois alelos eles vão se separar durante a meiose, certo? E aí, para a gente finalizar, a gente tem aqui
Vamos falar logo sobre indivíduos do sexo biológico que a gente estava falando. Então, o indivíduo do sexo biológico feminino é XX e o do sexo masculino é XY. É o que eu estava falando para vocês. Então, devido a esse Y aqui, o espermatozoide que carrega esse Y aqui é que define o sexo biológico. Ou seja, se o óvulo for fecundado com o espermatozoide com o alelo Y, então vai ser do sexo biológico masculino. E aí, para a gente finalizar, a gente tem aqui a manipulação do DNA. É possível fazer organismos genéticos, transgênicos e clonagem. Ou seja, clonagem quando eu faço um clone de um indivíduo. E aí a gente tem a reprodução das bactérias, é um tipo de clonagem. A gente tem clonagem de plantas, quando eu pego o galho de uma planta e planto uma nova plantinha ali. Ou seja, quando eu pego o galho e planto, eu estou fazendo um clone. Quando eu faço isso em laboratório, com o caso da ovelha Dolly, eu pego as células ali, faço a manipulação das duas células, faço a fusão das duas, isso coloco no trato reprodutivo, isso se desenvolve em um novo indivíduo, isso também é clonagem. E a transgenia é quando eu pego partes do material genético de uma espécie e coloco em outra. E essa espécie que recebeu esse fragmento de DNA, ela manifesta aquela característica, ou seja, ela apresenta aquela característica. Aquilo ali é um organismo genético transgênico. A gente vai voltar a falar de transgenia, a gente vai voltar a falar de clonagem dentro dos nossos projetos de ciências, da Feira de Ciências de vocês. Certo? E a gente tem a mutação, que é uma alteração que acontece ao acaso e pode afetar os cromossomos ou genes. A mutação é uma alteração genética. Ela vai acontecer a nível de gene, ou seja, no DNA, ou ela pode alterar uma estrutura por completo do cromossomo, que a gente viu também. Mas a mutação ela vai ser importante nas nossas próximas aulas, que a gente vai falar sobre evolução. Então a gente vai voltar a tomar esse conceito de novo sobre mutação, porque ela propicia o quê? A mudança das espécies ao longo do tempo, certo? Finalizamos por aqui. Espero que tenham tido aí uma revisão bem rápida de tudo o que aconteceu na nossa unidade 1. Qualquer coisa, leiam a unidade de novo. Qualquer dúvida, mandem mensagem ao professor. Bons estudos, bom descanso e até a nossa próxima aula.